Eu vou caminhar até lá, ver se eu consigo dar um mergulho. A Luciene não vai, porque ela tá com medo, tá com receio de escorregar aqui mais perto. E continuamos aqui por Cabril, aqui no camping Green Park, aqui o Gerês Green Park. O Luciene já tá ali, ó, fazendo uma comidinha. Hoje é o nosso dia de folga, mas ela resolveu fazer comida, né? Hoje é o nosso dia de folga, mas querendo ou não, né, a gente tem que comer, porque saco vazio não para em pé. Então eu resolvi fazer aqui uma entradinha, né, que vai ser o nosso jantar, porque como hoje é nosso dia de folga, a gente resolveu tirar o dia completamente para relaxar e ficar só aqui aproveitando o camping. Mas apesar disso, né, a gente também é filho de Deus, merece uma comidinha gostosa. Um vinhozinho. E um vinhozinho da Casta Alvarinho, muito bom, excelente, geladinho, desce fresquinho, perfeito. tá fresquinho? Tá muito bom, tá bem fresquinho. E aqui ela não começou ainda a fazer a comida, só fez os preparativos, vai levar azeitona. Leva mais o que, amor? Exatamente, leva azeitona, leva tomate seco e a gente também vai botar amêndoas laminadas com um pouquinho, eu vou botar um pouquinho dessa pimenta aqui, né? Desse pire aqui, que é uma espécie de azeite, mas é um azeite que tem pimenta, né? Pimenta. É só um pouquinho, não pode botar muito. E eu vou botar também aqui o manjericão que eu tenho em casa, né? Tenho um pezinho em casa. E aí eu vou botar o manjericão, vou botar tudo, dar uma refogada aqui com alho na panela e ó, vai estar pronto a nossa entradinha, que vai ser a nossa entrada e prato principal. Enquanto isso, enquanto ela prepara ali, eu vou aqui apreciando um bom vinho. Exatamente. E para o antepasto, né? Não é um antepasto, na verdade é uma entrada. Para essa entrada não ficar assim, sem nada junto, eu vou misturar um pouquinho de Filadélfia com maionese e vou forrar aqui o prato. Eu ia trazer meu prato novo, bonito, né, verde, que eu comprei, mas infelizmente a gente esqueceu bem na mesa da cozinha. A correria ficou lá na cozinha. Na correria da última, quando a gente veio para cá, e aí, enfim, ficou. E aí vou fazer com o que tem mesmo, vamos seguir com o que tem. Tchim-tchim. Tchim-tchim. E já ficou pronto aqui o nosso lanchinho que a Luciene preparou. Como é que tá bonito? Tá bonito, não tá? Deixa aí nos comentários. Deixou cair ali. Eu vou pegar. Deixa aí nos comentários se você achou que tem bom aspecto ou não. Isso aqui é bom para comer o quê? Com vinho, um vinhozinho, uma cervejinha. Como petisco, né? É uma espécie de petisco, entradinha, então serve com qualquer bebida, tá? Tudo bem, dá certo. E pra gente, essa é a segunda vez que eu faço. A primeira vez eu fiz com mel e aí vou experimentar aqui para saber se com mel fica melhor ou sem mel fica melhor. O melzinho deu uma diferença naquela vez. Vamos ver aqui. Muito bom. E com vinhozinho, melhor ainda, hein? Depois do vinho tem mais o que, amor? Depois do vinho a gente tem que dormir, já tá tarde. Depois do vinho a gente tem que dormir, que amanhã a gente tem uma longa caminhada. Mas, tanto com ou sem mel, fica muito bom. Se você prefere algo mais agridoce, a minha sugestão é que você bote um melzinho, que vai ficar muito top. Mas se você não gosta tão agridoce, deixa sem mel, que também vai ficar excelente.
Já acabamos de tomar nosso café, já estamos aqui na aldeia de Chertelo. Acabamos de passar pelo Cruzeiro da Saúde e como a gente já veio aqui muitas vezes, a gente já fez o trilho dos 7 lagos, ou 7 Poços Verdes. É os Poços Verdes do Sobroso. Isso, 7 lagos de Chertelo ou Poços Verdes do Sobroso. É a mesma coisa, dá no mesmo lugar. Fizemos também as Minas dos Carris, um lugar lindíssimo, um dos pontos mais altos aqui dessa região. E hoje nós vamos andar assim, caminhar para aqui, explorar sem muito mais. rumo. Exatamente. Vamos explorar aqui mais a área aqui de Chertelo, que é uma área muito grande. E tem vários poços, vários rios. Não? Tem o Rio Cabril aqui. Não é isso? Tem o Rio Sobroso, tem o Rio Coa, não é? Aí eu já não sei. Não, Cávado. Cávado lá embaixo. Enfim, tem mais rios por aqui. E a gente vai tentar explorar aqui um pouquinho dessa região, caminhar. Lindíssima. Exatamente, que é lindíssima. Ainda está bem cedo, são 9 horas da manhã, então a gente vai seguir aqui o nosso caminho e tentar desbravar aqui lugares incríveis para a gente mostrar para vocês também e desfrutar dessa maravilha que é o Parque Nacional Peneda Gerês. E olha como essa paisagem é interessante, né? Porque quando a gente veio fazer as Minas dos Carris, já era outono. E agora é primavera. A gente já está mais ou menos no meio da primavera, quase seguindo para o final. E a montanha fica dessa cor assim, né? Fica meio amarelada em alguns pontos, mas a maior parte é verde com muitos tons de roxo, né? Muito bonito. É aqui, ó, acho que é a Uzi. Ó, tem uma abelhinha aqui, ó, fazendo o seu trabalho. Ó, depois produzir mel. Essa florzinha, né? Essa florzinha o mel dela é muito bom. E olha pra lá como que fica bonito. E aqui por essa região aqui tem muitos produtores. Eles até vendem mel por aqui também, né? Sim, a gente... Tem umas casinhas que tem a plaquinha, vende-se mel. A gente até viu um rapaz dizendo que ele voltou de uma trilha e quando ele chegou na aldeia de Chertelo, a senhorinha foi lá e deu mel. Deu, né? Vendeu mel pra ele, vendeu... Bagaceira, né? Bagaceira. E é isso. Mas é muito bonita a paisagem, a montanha fica linda essa época do ano. E já estamos caminhando mais ou menos uns 3, já caminhamos, né? 3,5 km, então aí 55 minutos, 50 minutos caminhando. Entre 50 minutos e 1 hora de caminhada, mas isso porque a gente está no estradão, né? Então, apesar de ter subida, a caminhada é tranquila, não tem que ter tanta atenção quando você está, por exemplo, em uma trilha mais fechada, com buraco, com muita pedra, calhau, enfim. E esse aqui faz parte aqui também do trilho que vai lá para as Minas dos Carris. Exatamente. Nós fomos ano passado, vou até deixar aqui o card aqui do vídeo. Foi um dia muito legal, caminhamos 27 quilômetros. Foram 27 quilômetros, 12 horas de caminhada. 12 horas de caminhada, foi um grande dia, foi um dia bastante aproveitado. Sim, foi um dia inteiro, a gente começou de madrugada praticamente. Saímos de casa muito cedo e fizemos essa trilha muito bonita, muito gostosa de se fazer também. É difícil, a gente não recomenda para quem não está acostumado, mas vale muito a pena. E hoje nós não vamos falar, nós vamos aproveitar que já é primavera, que é uma época boa para dar uma caminhada. Por quê? Porque não é tão calor como no verão, mas também os dias são mais longos. Exatamente. Quase mais igual longo, ao verão. É mais longo o dia, tá bem quente, mas não quente o suficiente para a gente passar mal, né?
Então a gente vai aproveitar aí esse dia para tentar encontrar poços por aqui ou só andar mesmo pelas montanhas, mostrar essa paisagem maravilhosa do Gerês para vocês, que é realmente fantástica. Eu espero que a gente encontre um poço, mas se a gente não encontrar, tudo bem também. A gente é feliz só de caminhar aqui na montanha. A gente resolveu sair aqui do estradão, a gente encontrou aqui uma pequena trilha e resolvemos seguir. A gente não sabe exatamente onde vai dar e nem se essa trilha dá em algum lugar especificamente. Mas a gente está ouvindo um barulhinho de água, está meio longe ainda. Não sei se a gente vai se aproximar, se não vai, o que vai acontecer aí para frente. O caminho está ficando um pouco difícil. Tem muitas pedras no caminho. E tem muita árvorezinha, né, assim, dessa plantinha que as abelhas colhem o pólen para fazer o mel. Se não me engano é urze. Acho que é urze que se chama essa planta. Acho que sim. E aí, mas a paisagem de montanha tá espetacular, né? A gente tá se aproximando cada vez mais da montanha. E não sei, mas vamos ver o que vai surgir daqui. E olha aí pra frente, nossa, olha o 360 aqui. Que isso, é muito gente. bonito. Isso aqui é brutal. É a maravilha do Gerês. É sensacional. E depois de caminhar mais ou menos meia hora por essa trilha assim mais fechada, né? Saindo do estradão, a gente já consegue ver ali, ó, uma cachoeira, né? Uma queda d'água. Eu acredito que tenha um poço ali embaixo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem. Pela queda ali parece que tem. E aqui do lado tem um rio. Tem vários pocinhos, né? Vários pocinhos, ó. Isso aqui inclusive dá pra ficar ali, ó, relaxando ali. Tem até tipo uma jacuzzi ali, ó. Dá pra ficar sentadinho, né? Só é uma jacuzzi de água gelada. De água geladinha. É muito bom. Faz bem pra saúde. Eu comecei a gostar de água gelada depois dos 40 anos. Depois que se mudou pra Portugal. Foi aqui no Gerês que eu comecei a apreciar e a gostar de água gelada. Depois disso eu não quero mais outra vida. As águas do mar, então, hoje em dia é tudo quentinha pra mim. Mas a gente gosta também de ir para águas termais. Na verdade, o que a gente gosta mesmo é água termal e depois dar aquele choque térmico com a água gelada. Isso faz muito bem pro corpo. Olha só, olha esse pocinho aqui. Água cristalina. Padrão Gerês, né? Montanha, olha só, isso aqui é um espetáculo. Cada vez que eu caminho pelo Gerês, eu fico mais apaixonado por essa terra. Eu também fico mais apaixonada tanto pela Gerês quanto por essa terra chamada Portugal. Chegamos aqui na parte alta, aqui, mais próxima à queda. Tem uma laje aqui, tem que ter muito cuidado aqui para não escorregar. Acredito que em dias chuvosos é perigoso. Não é recomendável. Não é recomendado, né? E olha ali o pocinho que tem ali embaixo. Água clarinha. Eu não sei como é que chega ali, provavelmente tem que entrar aqui nesse matagal aqui, fazer um corta-mato ali, para dar um mergulhinho ali. E ali em cima também não sabemos como chega. Isso é pelas pedras. Eu vou tentar aqui pela pedra, com cuidado. Mas cuidado aí, hein? Vou aqui por cima. Tá muito molhado. Tá mais seco aqui. O poço é bonito, hein? Só é escorregadinho. Eu não vou arriscar muito, vou filmar daqui. Porque cair aqui é bastante perigoso, então não podemos arriscar. Então, gente, eu vou aproveitar, eu vou caminhar até lá, ver se eu consigo dar um mergulho. A Luciene não vai, porque ela tá com medo, tá com receio de escorregar aqui nas pedras. E é importante que tem que ter cuidado realmente, porque é escorregadio aquilo ali. Então tem que ter muita atenção. Então cada um vai no seu limite. O meu limite é aqui. Eu não passo daqui. E eu vou tentar ali, rapidinho, dar uma refrescada.
Bom, e acabei de chegar aqui, ó. Olha essa maravilha de poço. Como ele é bonito, ó, verdinho. Um lugar incrível. Lá tá a Luciene. Tá ali, ó, com medo. Aqui você pode ver o outro poço que tem ali embaixo. Isso aqui é muito perigoso, que se você escorregar aqui, ó. Tudo bem que tem um pocinho ali, mas é uma queda meio... Tem que ter total atenção. A gente depois vai tentar descobrir como é que chega naquele pequenininho ali. Quem sabe a Luciene toma um banho ali também. E eu vou dar um mergulho aqui. E depois que eu entrei, ó, tomou coragem. Não resistiu. Um poço tão bonito desse, sei lá. Depois de caminhar tem que dar um mergulho também, pô. Mas olha, eu vou dizer, mesmo tomando coragem, eu tive medo. Não é fácil. Eu não recomendo. Não faça isso em casa. É melhor você abaixar. Ou vem aqui por aqui, ó. Desce essas pedrinhas aqui, ó. É tipo uma escadinha. Não, mas dá pra dar um tipo de... Cuidado que essa pedra escorrega. Você não vai conseguir ficar muito tempo em pé aí, não. O problema é a água gelada, né, Rogério? Ui, tá muito fria hoje. E como sempre, né, a Luciene sempre demora para dar aqueles mergulhos. Eu procuro o melhor lugar para mergulhar. E aqui não tem, é muito fundo, muito fundo. Gente, aqui é muito fundo. Medo. E aí, tá geladinha, amor? Tá muito frio. Veja ali. Tá muito frio. Valeu a pena a caminhada, pelo menos? Valeu, valeu. Valeu também a pena vir aqui, assim, tomar coragem. Mas é o que eu falei, eu não recomendo, porque mesmo eu acostumada a fazer essas coisas, eu senti medo, então quem não tá acostumado, não faz. Acabamos de sair aqui desse paraíso. A gente ia ficar ali só um tempinho, dar um mergulhinho, seguir caminho, mas aí o dia tava tão incrível, esse poço particular que a gente achou aqui, né? É, e a gente não sabe se tem outros por aí, deve ter, mas aí como eu resolvi tomar coragem, né, de ir pra lá, aí a gente resolveu ficar aqui mesmo, passar o dia, que realmente é um espetáculo, né? Agora a gente vai voltar pro camp, que a gente vai preparar o nosso almojanta. Tomar uma cervejinha também, né? É, cervejinha vai bem, né? Descansar. Porque já já a gente vai procurar mais lugares incríveis como esse que a gente achou hoje aqui. Exatamente. E aqui no Gerês tem tantos lugares incríveis, mas tantos, que a gente até se perde de tanta coisa bonita que tem para ver aqui. Lá nas Minas dos Carris, por exemplo, a gente adorou. Tem uma espécie de represa ali, a gente está devendo um banho lá, mas a gente vai voltar para tomar um banho lá naquela represa.
E voltamos aqui pro estradão. E se a gente seguir esse estradão abaixo, vai dar lá nos Sete Lagos do Xertelo, como a Luciane disse. Isso. A gente já veio aqui. Os Poços do Sobroso, né? É o mesmo lugar, mas com nomes diferentes. Mas a gente vai virar aqui à esquerda, que é para voltar para Xertelo. Exatamente. Voltar pra aldeia, tomar uma cerveja, que hoje o sol tá bem quente. E Hoje esse outro caminho aqui, a gente veio pelo estradão lá por cima, descemos aqui novamente. E aí fez um circular, né? Quer dizer, quando a gente chegar lá, vai terminar o caminho circular. Mas basicamente aqui Faz parte de uma PR se também. você volta dos Sete Lagos, você pode ir por aqui também. Ou você pode entrar por esse caminho aqui que a gente vai seguir para Xertelo. Esse caminho aqui é até mais bonito, né? Do que o estradão. É mais. Tem mais sobe e desce, mais selvagem. É mais selvagem, assim. É o estilo que a gente gosta mais. Mas como a gente queria explorar, era melhor vir pelo estradão, né? Vou passar agora aqui uma parte onde está com a quedinha d'água. Isso aqui, se você tiver aí uma garrafinha com filtro, você pode abastecer aqui a sua garrafa e beber uma aguinha. Se refrescar, porque tá calor, hein? Mas não confie em águas que você não sabe a procedência. Se não tiver filtro, só em caso de extrema urgência, não tiver outra opção. Já mesmo morrendo de sede. Se tiver filtro, aí é tranquilo. E aqui é conhecido como o Caminho das Águas. Você pode ver aqui, ó, tem uma tubulação aqui que leva a água lá para a aldeia. E aqui fica esses tubos aqui, ó, por fora. E tem muita água descendo também, dá para ouvir. Tem várias nascentes aqui. Aqui tem, ó, caminho da água. É melhor ir pela pedra, hein? Por aqui. Opa, cuidado com essa pedra aqui que ela é meio pontuda. Aí dessa vez está o caminho da água mesmo. Cheio d'água. Acabamos de chegar aqui na aldeia de Xertelo. Agora a gente vai dar mais um pouquinho que a gente tem que parar ali no bar que tem ali, o bar das Sete Lagoas. Que a gente vai tomar uma água, né? Uma água bem gelada. Uma água gelada que a nossa aqui tá quente. Muito sol hoje. Então, o sol. Uma água geladinha, fresquinha, faz bem. Exatamente. Hidratar. E também tem aquela outra água. Tem uns cereais. Que também a gente precisa. Porque a gente caminha para isso, né? A gente caminha para beber água com cereais. Água com cereais, exatamente. Cuidado, não cai. E já chegamos aqui, tem uma aguinha geladinha, fresquinha. O sol hoje foi Castigou, bravo, né? Castigou. Dá um galerão aqui, reunido aqui. Tem as vaquinhas ali também, ó. E a gente pegou uma minizinha. Tintim. Que é a nossa água com cereais. Esse bar Sete Lagoas nunca decepciona, porque a cerveja está sempre bem gelada. Muito bom. E a aguinha também. A água também está muito gelada. Ai, delícia. E depois daquela caminhada, já chegamos aqui no nosso camping. Uma caminhada muito boa. É isso aí. Hoje a nossa cozinheira oficial de camping. Eu só cozinho no camping, mas Hoje tudo vai bem. Hoje vai rolar um camarãozinho. Um camarãozinho aqui com macarrão. Luciene já tá ali cortando a cebolinha. Hoje é macarrão, camarão, tomate, pimentão, cebola e é claro que não pode faltar, né, a nossa Super Bock, que é o nosso combustível pós-caminhada. Cheguei a derrubar tudo aqui, ó. Por quê, meu amor? Fala para os nossos amigos aí. A gente caminha. A gente caminha para poder beber, né? Essa é a verdade. A gente caminha para tomar Super Bock. Mas tudo bem. Se você gosta de caminhar sem beber cerveja, você é ainda melhor que a gente. Então, se você faz isso, escreve aqui nos comentários. Uma Super Bockzinha, pô. A gente caminha pra caramba, bebe só água. No Quando caminho... para,
tem que tomar uma Super Bock. No caminho, a gente só bebe água, isso é verdade. Mas quando a gente para, a gente bebe Super Bock. Porque, ó, a gente parou lá no Bar dos Sete Lagos, a gente tomou 2 Super Bocks. Aqui, ó, mais 2 Super Bocks. Então, só aí, ó, já faz, né? E amanhã tem mais caminhadas, Não, mas amanhã não Amanhã vai ter não tem Super Bock, Super não. Bock. Amanhã não tem. Amanhã acabou. Amanhã é o dia final. Aí o camarão já tá aqui na panela e a Luciane ela já tá ficando preocupada. Por quê? Vocês podem ver, o camarão aqui ainda tá congelado, né? E o nosso gás, Tá segundo acabando. ela, tá acabando. Aqui, ó, tá baixinho, ó. Olha aí. Tá no máximo e tá baixinho. Significa que tá acabando. A gente tem outro gás que também tá usado, então a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer o nosso camarão com macarrão. Mas se não der para fazer o macarrão, a gente faz só o camarão e a gente come só o camarão, tudo bem. O camarão, tem a cerveja. Tem um tomatinho ali, o tomatinho. Eu não sei vocês, mas eu gosto de comer tomate puro, assim. Tá com salzinho ali e eu como. Minha avó me ensinou desde criança a comer tomate. Não, tomate é muito bom, mas a gente precisa de mais substância, porque a gente não almoçou, a gente só tá jantando, então a gente muita precisa... muita caminhada para ficar almoçando, tá bom? Eu sei, mas a gente tem que se alimentar, né? E o nosso almojanta tá quase prontinho. Isso aqui é a refeição, meus amigos. Refeição para 4 pessoas, hein? Eu já tô sentadinha porque minhas costas já estavam doendo. Olha quanta comida. E olha quanto camarão, que aqui não é macarrão com camarão, é camarão com macarrão. Já sabe, né, que a gente tem que comer isso tudo. E vai sobrar o quê? Vai sobrar pra mim. Eu sei não aguentar comer tudo isso. Mas a gente pode fazer uma quentinha, que sabe, amor? A gente pode deixar uma quentinha A gente pode e botar no levar nosso pra gente cooler. pra nossa caminhada. Exatamente, a gente pode botar no nosso cooler o que sobrar e levar para nossa caminhada amanhã, esquentar lá na montanha. Ó, maravilha, não é? Escreve aqui nos comentários se você faria isso. E agora a nossa almojanta tá pronta. Aqui, ó. Tá bem bonito isso aqui. Não tá bonito? Quanto camarãozinho. Tá aqui, amor, seu talher. Ah, esse é o meu, amor? Deixa eu botar aqui só para poder manter Fechadinho. a temperatura. Isso. Muito obrigada. Você, como foi a cozinheira, você é a primeira a provar. Sou eu que vou provar? Então vamos ver. Olha aqui, antes de eu provar, escreve nos comentários. Isso aqui tá bonito ou não tá? E aí, vamos levar isso aí pra caminhar amanhã ou vai comer tudo isso hoje? Eu comeria tudo isso hoje, hein? Tá aprovado? Essa Luciene é uma cozinheira de primeira. Camarãozinho. Então, Muito bora, bom, amor. mas ó, vou te dizer, ficou carregado no piripiri. O piripiri? Então, toma uma cervejinha pra melhorar aí o piripiri, que a pimenta é braba, hein? E amanhã a gente vai fazer mais o quê? Amanhã tem muito mais aventuras.